Bom, oi pessoal, nós somos o grupo 3, esses são os componentes do grupo, e nós ficamos responsáveis por apresentar os distúrbios do cálcio. Essa é a nossa questão norteadora, mas vamos deixar para responder ela de fato só no final, quando a gente já tiver explanado o tema e tivermos propriedades, né, para darmos os esclarecimentos sobre ela. Bom, o corpo humano ele contém aproximadamente 25 a 30 gramas de cálcio ao nascimento, quantidade que aumenta para 1.000 a 1.500 gramas na idade adulta, de maneira que o cálcio ele se torna o mineral mais abundante do corpo. Para isso, temos que essa incrementação nos valores totais e a manutenção nas reservas corporais de cálcio, para evitar tanto a hipocalcemia como a hipercalcemia, ela vai depender da ingestão dietética do cálcio, da absorção do cálcio no trato gastrointestinal, da excreção renal de cálcio e dos mecanismos de conservação desse íon. Para exemplificar a relevância do cálcio na fisiologia humana, temos como exemplos os notórios a participação do cálcio na cascata de coagulação, na transmissão neuromuscular, na condução nervosa, liberação de hormônios, além de outros diversos processos enzimáticos, o que ressalta a dimensão da sua importância e ressalta também a necessidade de manter esses níveis de calcemia normais. Bom, o esqueleto ele vai abrigar mais de 99% do cálcio corporal total, predominantemente sob a forma de cristais de hidroxiapatita. Aproximadamente 1% do cálcio contido nos ossos é livre e rapidamente intercambiável com o líquido extracelular. O restante desse cálcio corporal total, ele vai estar distribuído nos tecidos moles, dentes e no líquido extracelular. O cálcio sérico total, ele vai ser a soma de 3 componentes: o cálcio livre, o cálcio ligado a proteínas e o cálcio na forma de complexos. O cálcio livre ou cálcio ionizado, ele vai representar cerca de 50% do cálcio total e é a fração mais importante do ponto de vista biológico. Ele vai desempenhar um papel de íon regulador em muitos processos metabólicos. Além disso, aproximadamente 40% do cálcio plasmático vai estar ligado de modo reversível a proteínas, principalmente a albumina. E assim, alterações nos séricos de albumina e alterações nas interferências do pH no meio vão determinar alterações na concentração do cálcio total. Finalmente, 10% do cálcio total formam complexos como ânions, né? Formam complexos com ânions, como bicarbonato, citrato, fosfato, lactato e sulfato. Os níveis séricos para o cálcio total e iônico, eles vão depender do laboratório utilizado e do método empregado para análise. E atualmente os valores mais utilizados são frequentemente 8 e 10,5 miligramas por decilitro para o cálcio total e 4,4 a 5,2 para o cálcio ionizado. Em termos práticos, a gente prefere a dosagem de cálcio iônico, pois ela vai refletir com mais segurança o cálcio livre. Vou te passar. Sobre a ingestão e absorção do cálcio. A necessidade de cálcio ela vai variar conforme a faixa etária, sendo maior em períodos de rápido crescimento, como a adolescência, e nessas etapas há crescimento ósseo e aumento do depósito mineral, até que o pico de massa óssea ele seja alcançado por volta da terceira década de vida. Na idade adulta, a necessidade diária de cálcio é em torno de 1.000 miligramas. O cálcio ele é absorvido no intestino delgado, primordialmente no duodeno, e no jejum proximal, e em menor quantidade no ilho. Depois de 4 horas da ingestão oral, a absorção de cálcio é praticamente completa, e em torno de 70% do cálcio ingerido ele vai estar ligado a compostos como sulfatos, fitatos, oxalatos e fosfatos. E ele não vai poder ser absorvido, então ele vai ser excretado nas fezes. Além disso, a idade, a fase de crescimento, a quantidade de cálcio ingerido e o nível de vitamina D, eles influenciam na taxa de absorção. Um pouquinho mais na frente a gente vai ver mais sobre a vitamina D. O cálcio ele é absorvido pelo trato digestivo por meio de transporte ativo e passivo. Em relação ao metabolismo ósseo, ele, além de exercer uma função estrutural de sustentação do corpo humano, o esqueleto ele vai funcionar como reservatório de cálcio. Ele não é estático, né?
e durante o dia, mais ou menos 500 miligramas vão ser reabsorvidos e 500 miligramas vão ser acrescentados aos ossos. As principais células do tecido ósseo são os osteoblastos e os osteócitos e os osteoclastos. Os osteoblastos eles têm origem mesenquimatosa e vão se localizar na superfície óssea e vão se responsabilizar pela formação do osso. Ele vai dar origem a novos cristais de hidroxiapatita. Os osteócitos, eles constituem o estágio final de diferenciação dos osteoblastos e eles vão se localizar no interior da matriz óssea, sendo responsáveis por traduzir a força mecânica imposta ao osso em sinais bioquímicos que vão regular o remanejamento ósseo. Os osteoclastos são células grandes, multinucleadas, de origem hepatopoética, e que também se localizam na superfície óssea. Eles vão ser responsáveis pela reabsorção óssea. Trouxemos essa ilustração para evidenciar o fato de que a formação e reabsorção óssea vai estar buscando sempre um equilíbrio, mantendo a homeostasia. No entanto, algumas condições patológicas, como a osteoporose, né, como é apresentada na figura, vai causar um desbalanço nesse processo e, a partir disso, há uma maior reabsorção óssea, deixando os ossos mais frágeis. A excreção renal do cálcio, como é que vai funcionar? Com relação à filtração glomerular, a fração ionizável, né, que é 50%, e a fração complexada, com vários sais, que é 10%, são livremente filtradas. A maioria do cálcio filtrado, né, quase 99% dele, é reabsorvido pelo nefro, e a carga filtrada de cálcio vai se referir ao produto da taxa de filtração glomerular pela concentração sérica filtrável de cálcio, que vai ficar ao redor de 10 mil miligramas por dia. Já na reabsorção tubular, temos que a reabsorção do cálcio filtrado vai ocorrer passivamente, paracelular, no túbulo contornado proximal, túbulo contorcido proximal, e no ramo espesso ascendente da alça de Henle, e ativamente, transcelular, no túbulo contorcido distal e no túbulo coletor. Esses dois últimos, o túbulo contorcido distal e o túbulo coletor, eles sofrem influência do paratormônio e da vitamina D. Agora, falando um pouquinho sobre a vitamina D, ela é a principal fonte dessa molécula com o ser humano, e se dá através da dieta e da síntese na pele através da exposição solar. A luz, ela vai transformar o 7-hidroxicolesterol em pré-vitamina D, e quando tem a reação de isomerização, ela vai formar a vitamina D3. Em sua via de formação após metabolização hepática e, por fim, renal, cuja conversão ocorre pela enzima 1-alfa-hidroxilase, sendo formado o calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. As ações mais importantes da vitamina D vão ser a regulação e a manutenção dos níveis plasmáticos de cálcio e de fósforo, aumentando a captação intestinal, minimizando a perda renal e estimulando a reabsorção óssea quando necessário. Como foi dito anteriormente, né, no tecido ósseo se estimula a diferenciação de osteoclastos e nas paratireoides age diminuindo a secreção do paratormônio. Sobre o paratormônio, né, já que a gente citou ele, é o hormônio polipeptídeo produzido nas células principais das paratireoides, e a sua principal função é controlar, minuto a minuto, os níveis séricos de cálcio. As células da paratireoide, elas detectam a diminuição do cálcio plasmático e, em resposta, vai liberar o paratormônio pré-formado na circulação. O paratormônio eleva o cálcio plasmático em minutos, aumentando a reabsorção intestinal e renal de cálcio e mobilizando rapidamente cálcio e fosfato nos ossos. A excreção renal de cálcio, em geral, é paralela à excreção de sódio e é influenciada por vários dos mesmos fatores que regulam o transporte de sódio no túbulo proximal. No entanto, o paratormônio ele aumenta a reabsorção tubular distal de cálcio, independente do sódio. O paratormônio também aumenta o cálcio sérico, estimulando a conversão da vitamina D para sua forma mais ativa no rim, o calcitriol. Essa forma de vitamina D aumenta a porcentagem de cálcio alimentar absorvido pelo intestino. Porém, apesar de maior absorção de cálcio, aumentos de longo prazo da secreção do paratormônio geralmente vão reduzir
vão resultar em uma maior reabsorção óssea por meio da inibição de função osteoblástica e promoção da atividade osteoclástica, o que pode acabar levando a possíveis problemas ósseos. A calcitonina, ela é um peptídeo sintetizado nas células parafoliculares ou nas células C da tireoide. Ela tem, na melhor das hipóteses, um papel secundário na regulação sérica do cálcio. Evidências para a gente poder afirmar isso vão incluir a noção de que estados crônicos de aumento de calcitonina, como no carcinoma medular da tireoide, ou de supressão da calcitonina, como na tireoidectomia total, eles não cursam com hipocalcemia. E o uso médico da calcitonina, ele vai ser recomendado quando existe hipercalcemia por excessiva reabsorção óssea, como acontece na doença de Paget óssea. Bom, em relação ao receptor, né, sensor de cálcio, ele vai corresponder a um receptor de superfície acoplado à proteína G, que se liga a íons cálcio e possibilita que as células se adaptem ao cálcio extracelular. Além do cálcio, ele pode ser ativado pelo magnésio e por alguns outros aminoácidos aromáticos. Como sugere o próprio nome, o receptor sensor de cálcio ele é considerado um calciostato, né, do organismo, variando a secreção de paratormônio e a calciúria, para poder manter a calcemia dentro dos valores rigidamente controlados. Nas paratireoides, o que regula a secreção do paratormônio em resposta a alterações na calcemia, também é fortemente expresso no rim, no qual regula a reabsorção de cálcio. O receptor, ele participa na regulação do remanejamento ósseo, da produção renal de calcitriol e da absorção intestinal de cálcio. Quando ativado, ele inibe a secreção do paratormônio e a reabsorção renal de cálcio. Essa imagem aqui, ela representa o que a gente abordou até o momento, né, sobre a homeostasia do cálcio. Gente, eu vou falar um pouco sobre a hipocalcemia, né? Já foi falado sobre os fatores envolvidos na homeostasia do cálcio, e eu vou falar agora um pouco sobre a hipocalcemia. Os laboratórios, né, na maioria das vezes, eles fornecem a dosagem de cálcio total como parâmetro de hipocalcemia. Porém, a hipocalcemia verdadeira é melhor conceituada como a queda no cálcio livre ionizado, habitualmente abaixo de 4 miligramas por decilitro, que vai corresponder, né, a um cálcio total de 8 miligramas por decilitro. Esses valores eles podem ter uma alteração pequena, né, dependendo do laboratório, porque vai depender do método que for utilizado para mensurar em cada laboratório. Como etiologia geral, a gente tem a falta de mobilização, né? Ela é resultado da falta de mobilização de cálcio no osso, que de forma geral ela pode ocorrer por defeitos ou deficiências de paratormônio ou do sistema de vitamina D. Eu vou falar primeiro das causas dependentes de paratormônio. A primeira causa é a destruição das paratireoides. No caso do hipoparatiroidismo pós-cirúrgico, né? Que a definição é quando o paratormônio é insuficiente para manter a normocalcemia 6 meses após a cirurgia. É a forma mais comum de hipoparatiroidismo e pode ser transitória ou permanente. Ocorre, né, pela remoção iatrogênica das paratireoides ou por lesão no suprimento vascular dessas glândulas durante a cirurgia. Algumas doenças, como o bolo subesternal, doença de Graves, o câncer, né, eles aumentam o risco do hipoparatiroidismo pós-cirúrgico. Na irradiação cervical, né, é uma complicação muito rara, que é observada em pacientes com uma irradiação extensa de pescoço mediastino. Nela, né, ocorre uma lesão irreversível das células paratiroidianas e tiroidianas, né, que promove uma insuficiência dessas células. No caso de infiltração das paratiroidianas, né, ela se dá por uma insuficiência das células paratiroidianas pelo acúmulo de metais. No caso, pode ser o acúmulo de ferro, né, que ocorre na hemocromatose, acúmulo de cobre na doença de Wilson, até por infiltração granulomatosa ou metastática. Na doença autoimune das paratireoides, né, também ocorre,
e ocorre quando está associada a outras deficiências endócrinas, como a síndrome de falência endócrina múltipla autoimune tipo 1, que é uma condição que ela vai ser, ela acontece quando o paciente apresenta pelo menos duas alterações, né, que vão ser, e, que podem ser, né, hipoparatireoidismo, insuficiência adrenal ou candidíase mucocutânea crônica. A causa, né, é causada por mutações do gene regulador do sistema autoimune, que codifica a transcrição do regulador da molécula apresentadora de antígeno. Uma outra causa dependente de paratormônio é o desenvolvimento deficiente das paratireoides, que ocorre na síndrome de Digeot, que também é chamada de síndrome velocardiofacial. A incidência é de 1 para 4 mil nascidos vivos e a deleção gênica mais comum em humanos. É a segunda causa de defeitos congênitos cardíacos infantis e a causa dela é uma microdeleção no braço longo do cromossomo 22. O quadro clínico que o paciente vai apresentar, né? Ele pode apresentar algumas malformações congênitas, aplasia tímica, anormalidade craniofacial, pode apresentar insuficiência velofaríngea, fissura do palato, enfim, né? No hipoparatiroidismo familiar isolado, o mecanismo, né, ele ocorre pela disgenesia das paratireoides por mutação no gene ou por alguma mutação em vários fatores de transcrição que controlam o crescimento das glândulas. É uma herança autossômica dominante ou recessiva, ou ainda também pode ser ligada ao cromossomo X. Só um minuto. E na deficiência, no caso, a outra causa, né, a deficiência na secreção de paratormônio, que pode ocorrer na hipocalcemia familiar com hipercalciúria, que é uma anormalidade de herança autossômica dominante, e ela se dá por uma hipocalcemia com a concentração de paratormônio inapropriadamente baixa e hipercalciúria relativa. Ela pode cursar com a nefrolitíase e uma nefrocalcinose, principalmente após o tratamento com cálcio, né, quando o paciente faz o tratamento com cálcio ou com vitamina D. A causa é uma mutação ativadora do receptor sensor de cálcio, que ele inibe a secreção de paratormônio e a reabsorção do cálcio, apesar da hipocalcemia. Uma outra causa, né, que a última causa é a resistência à ação do paratormônio. No caso, no pseudo hipoparatiroidismo, que é um grupo de doenças raras que são caracterizadas por hipocalcemia, hiperfosfatemia, paratormônio elevado, também um paratormônio elevado, que indica uma falta de resposta ao paratormônio nos tecidos alvos. Agora eu vou falar das causas dependentes de vitamina D, né? A primeira causa é quando a gente tem uma deficiência na produção ou na absorção da vitamina D, que pode ocorrer quando a gente tem uma diminuição na síntese cutânea ou uma diminuição da ingestão. Na diminuição na síntese cutânea, quando o paciente ele não tem uma exposição solar diária que seja suficiente para produzir a 25-HD pela pele, né? Que no caso é uma quantidade suficiente para o organismo poder executar as funções. A principal fonte de vitamina D é a produção endógena, né? Que é mediada pela exposição à luz solar. E na ausência dessa exposição, a recomendação é que a ingestão da vitamina ela seja de no mínimo 800 a 1.000 unidades internacionais por dia. Na diminuição da ingestão, o melhor indicador funcional do status de vitamina D é a concentração sérica, né, de 25-HD, mais acurada que a informação da quantidade ingerida. Só um minuto. Na diminuição na absorção e aumento da perda, ela vai ocorrer porque a vitamina D ela é lipossolúvel e ela precisa da formação de micelas com sais biliares conjugados para se manter em suspensão na luz intestinal.
Portanto, essa absorção ela é deficiente, né, quando ela apresenta alterações no fluxo biliar, seja por alguma doença, né? No caso, cirrose biliar primária é o exemplo de uma doença que apresenta essa alteração, e também por doenças que o paciente apresenta uma má absorção intestinal, no caso, doença celíaca ou na síndrome do intestino curto. Na deficiência de hidroxilação, né, é uma outra causa, ela ocorre no caso quando o paciente tem uma deficiência de 25 hidroxilação e deficiência de 1-alfa hidroxilação. Em geral, na doença hepática crônica, né, os níveis de 25H deles estão normais, exceto em casos muito graves, em que ocorre uma diminuição da atividade enzimática da 25-dehidroxilase e uma diminuição da proteína ligadora de 25HD. Em nefropatias crônicas com alto clearance, né, de 30 a 40 ml por minuto, a gente vai ter uma deficiência na 1-alfa hidroxilase, uma diminuição da absorção intestinal de cálcio e hipocalcemia. A deficiência hereditária da 1-alfa hidroxilase é responsável pelo raquitismo dependente da vitamina D tipo 1, né, que é a doença autossômica recessiva, é uma doença autossômica recessiva, e a redução de calcitriol, hipocalcemia, hipofosfatemia e hipoparatiroidismo secundário. São alguns exemplos, né, de sintomas que o paciente vai apresentar. Outra causa é a resistência em órgão-alvo, que no caso do raquitismo dependente de vitamina D tipo 2, né? Isso também é chamado também como raquitismo hereditário resistente à vitamina D, e é uma anormalidade rara com herança autossômica recessiva, que é causada por mutações inativadoras do gene receptor nuclear de vitamina D, que determinam a resistência à vitamina D, né? O paciente ele apresenta um quadro clínico quando ele tem essa doença, né? O raquitismo dependente de vitamina D tipo 2. O paciente vai apresentar hipocalcemia, hipofosfatemia, hiperparatiroidismo secundário e níveis elevados de calcitriol. Além do raquitismo, alguns pacientes, né, eles também podem apresentar alopécia. Agora, a gente vai falar das outras causas relacionadas à hipocalcemia, né? A primeira é a deposição tecidual e formação de complexos. No caso a primeira doença, né? Isso ocorre na doença da síndrome do osso faminto, que é quando a gente tem uma captação óssea acelerada de cálcio e fósforo após uma paratireoidectomia em pacientes com hiperparatiroidismo primário ou secundário grave, com alto grau de reabsorção óssea. Ela ocorre geralmente nas primeiras horas pós paratireoidectomia, que pode persistir por vários dias. Algumas manifestações semelhantes podem ser vistas em pacientes com neoplasias metastáticas osteoblásticas, né, no caso do câncer de próstata ou câncer de mama. Na formação de complexos, né, para a formação de complexos, né, para que ocorra a formação de complexos teciduais com fósforo, precisa, né, de que o produto iônico do cálcio e fosfato ele seja maior que 70 miligramas ao quadrado por decilitro ao quadrado, vai ocorrer quando a gente tem uma infusão de enemas contendo fosfato, né? A hipocalcemia vai ocorrer quando a gente tem uma infusão de enemas contendo fosfato, liberação maciça de fósforo durante quimioterapia de tumores de rápido no celular, no caso do exemplo das leucemias agudas, e em rabdomiólise grave. Uma outra causa, né, a hipocalcemia do paciente criticamente enfermo, que é uma condição que é comum em pacientes de UTI, de 15% a 88%, e acredita-se, né, que a hipocalcemia, na verdade, ela seja apenas um marcador de gravidade da doença subjacente. Alguns estudos eles indicam que a reposição de cálcio em pacientes enfermos críticos, ela pode prejudicar a função miocárdica. A gente tem também algumas teorias que falam, né, que para poder justificar isso. No caso, são as citocinas inflamatórias que aumentam a resistência à ação do paratormônio.
exceto de catecolaminas circulantes, inibição de secreção do paratormônio ou uma redistribuição intra-extracelular do cálcio. Essas são algumas teorias que explicam, né, essa hipocalcemia. Outras causas, né, a gente também tem é, é, as medicações e outros agentes terapêuticos. No caso, a hipocalcemia ela tá associada àquela ação de cálcio na infusão de ácido EDTA. Alguns representantes, né, alguns representantes que podem cursar com hipocalcemia, no caso, agentes quimioterápicos, bisfosfonatos 4 pode raramente causar com hipocalcemia. É isso. Bem, quanto ao quadro clínico, a hipocalcemia crônica de leve a moderada, ela pode ser assintomática, mas a hipocalcemia aguda, ela geralmente é assintomática. E as manifestações clínicas, elas são divididas em 4 grupos principais: neuromusculares, cardiovasculares, neuropsiquiátricos e gastrointestinais. Os principais são os sinais neuromusculares. E pode estar presente parestesia, que é muito comum, parestesia nas mãos, nos pés e na região perioral. Laringoespasmo, tetania e convulsões são sinais de hipocalcemia mais grave. E aí, para testar a tetania, tem 2 sinais: sinal de Trousseau e sinal de Chvostek. O sinal de Trousseau, você vai aferir a pressão do paciente e vai inflar o manguito, e depois vai inflar o manguito 10 milímetros de mercúrio acima da pressão sistólica do paciente. E vai deixar inflado por cerca de 3 a 10 minutos. E aí, o que vai acontecer? No sinal de Trousseau positivo, vai acontecer um espasmo do carpo do paciente, ou uma flexão, e a mão da pessoa fica desse jeito. É um sinal positivo, sinal de Trousseau positivo. E o sinal de Chvostek é feito um estímulo, uma percussão na saída do nervo facial, na região externa do pavilhão auricular, e aí acontece uma contração na musculatura da hemiface ipsilateral do paciente. É o sinal de Chvostek positivo. As alterações cardiovasculares estão inclusas hipotensão arterial, arritmias e alterações ECG. As alterações do ECG estão incluso o prolongamento do intervalo QT e alterações na onda T. Pode acontecer uma onda T normal, ou uma onda T plana, ou até uma onda T invertida. Sintomas neuropsiquiátricos incluem irritabilidade, labilidade emocional, alucinações e até depressão. Os sintomas gastrointestinais incluem constipação e dor abdominal, que são mais frequentes, mas raramente também pode acontecer diarreia. Quando ela está presente, ela vem junto com uma deficiência de vitamina B6 e de gordura. O diagnóstico, a detecção da normalidade no valor do cálcio, é pedido a medida do cálcio sério e uma dosagem de cálcio ionizado. A dosagem de cálcio ionizado é importante por causa da variação que o cálcio total pode ter devido à albumina, devido a alterações na albumina e no pH, né? E aí, para lembrar que é considerado hipocalcemia, tem o cálcio total menor do que 8 miligramas por decilitro. E para auxiliar a investigação do que está causando essa hipocalcemia, também é pedido a dosagem sérica de fósforo, de magnésio, a de creatinina, né, principalmente para avaliar a função renal, uma dosagem sérica de vitamina D, gerando a fração 25-HD, e uma dosagem de PPH. E quando você tem que tratar a hipocalcemia, quando o valor corrigido sérico total for menor do que 7 miligramas por decilitro, e também pacientes que tiverem sintomas neuromusculares presentes, parestesia, tetania, convulsão,
laringoespasmo. Aí o tratamento para hipocalcemia aguda é a administração intravenosa de 1 a 2 gramas de gliconato de cálcio a 10%, né, uma infusão em mais ou menos 10 minutos, mais monitorização nesses pacientes, monitorização clínica e por meio de ECG. E aí a manutenção é feita uma infusão de 0,5 a 1,5 miligramas por quilo por hora, até o paciente atingir a concentração sérica de 8 miligramas por decilitro. E aí, simultaneamente, tem que corrigir também a hipopotassemia e a hipomagnesemia. E aí tem que lembrar que a infusão do cálcio, ela deve ser lenta para prevenir os efeitos adversos, bradicardia, alteração na, na pressão arterial. E também tem que ter cuidado com pacientes que fazem uso de digital, né? São medicamentos para arritmia, porque o cálcio ele altera a acessibilidade do miocárdio e pode fazer esses pacientes terem uma intoxicação digital. E o tratamento para a hipocalcemia crônica ela é baseado na suplementação de cálcio e de vitamina D. E aí a administração do cálcio é 1 a 2 gramas de cálcio alimentar por dia, via oral. E a administração de vitamina D ele vai depender do que causou a hipocalcemia nesse paciente. Vamos falar agora um pouco sobre a hipercalcemia. A hipercalcemia ela é definida quando o nível de cálcio total ele vai ser maior que 10,5 miligramas por decilitro. Frequentemente, ela vai ser diagnosticada em exames de rotina realizados com outros propósitos. É importante a gente falar que os sintomas associados, geralmente, eles são inespecíficos. Entretanto, o conjunto de sinais e sintomas ele vai nos sugerir esse diagnóstico. E quais são esses sinais e sintomas? A gente pode ressaltar a poliúria, constipação, a fraqueza muscular, a confusão e o coma. Quanto à sua etiologia, a presença de níveis elevados de cálcio pode ser causada por um problema nas glândulas paratireoides ou na dieta, câncer ou distúrbios que afetam os ossos. Bom, a gente vai começar falando com as causas relacionadas com o PTH. Quanto a isso, nós temos o hiperparatireoidismo primário. O hiperparatireoidismo primário ele é a terceira patologia endócrina mais comum, atrás somente da diabetes mellitus e do hipotireoidismo. Aproximadamente 85% dos casos têm como causa principal o adenoma simples de uma das 4 glândulas da paratireoide. E irradiações prévias à cabeça do pescoço podem ser fatores predisponentes. Entretanto, existem algumas causas secundárias, que no caso é a síndrome de neoplasia endócrina múltipla, que pode também levar ao aparecimento do hiperparatireoidismo primário. Bom, os sinais e sintomas do hiperparatireoidismo primário, geralmente em 70% a 80% dos pacientes, não está tão presente e ele vai ser detectado em exames de rotina. No entanto, no Brasil, o diagnóstico ele vai ocorrer de forma mais tardia e ele vai ser dependente das manifestações clínicas, como a hipercalciúria, nefrolitíase e a osteoporose. Outros sinais que podem aparecer, mas são menos frequentes, vai ser a miopatia proximal, a pancreatite aguda e os sintomas psiquiátricos, como depressão, demência e confusão. Uma observação importante a ser feita é que as crises hipercalcêmicas agudas, elas são caracterizadas pela depressão do espaço extracelular e por diabetes insípidos nefrogênico. E elas vão ocorrer quando o cálcio sérico for superior que 12 miligramas por decilitro.
O principal tratamento utilizado vai ser a remoção de tecidos do tecido anormal da paratireoide. Entretanto, existem algumas recomendações para a realização da cirurgia, e elas são: quando a idade do paciente for menor que 50 anos, a concentração sérica de cálcio acima de 1 mg por decilitro do limite superior da normalidade, a taxa de filtração glomerular ser menor que 60 ml por minuto e a densitometria óssea com T-score abaixo de -2,5 em qualquer sítio. Bom, ainda falando sobre o PTH, o carbonato de lítio, que é um medicamento utilizado no tratamento de mania e transtorno bipolar, ele pode induzir o aumento do limiar de supressão do PTH pelo cálcio na paratireoide, que vai desviar o set point do PTH para a direita. Na maioria dos casos, a suspensão do medicamento faz com que haja o retorno dos níveis de cálcio sérico aos valores normais. Bom, ainda falando sobre o PTH, existe uma doença chamada hipercalcemia hipocalciúria familiar. Ela possui herança autossômica dominante e ela vai ser caracterizada pela presença de hipercalcemia a níveis inapropriadamente normais de PTH e diminuição da expressão do cálcio. Nessa doença, vai ocorrer uma mutação inativadora do gene CASR, que vai levar a uma resistência generalizada ao cálcio. O CASR também está presente nos rins e vai regular a absorção do cálcio na alça de Henry. Essa doença vai levar ao aumento da reabsorção tubular do cálcio, que explica a hipocalciúria. Nessa doença, o diagnóstico é ajudado pela presença de familiares com esse mesmo distúrbio e, na maioria das vezes, não requer um tratamento. Bom, agora a gente vai falar um pouco da hipercalcemia causada pela malignidade. Essa é a causa mais comum de hipercalcemia em pacientes internados. Ela está presente em 20 a 30% de pacientes com câncer em alguma etapa da doença. E, geralmente, isso traduz um mau prognóstico, com mortalidade de aproximadamente 50% após 30 dias do diagnóstico. A gente pode classificar a hipercalcemia relacionada com a malignidade em alguns subtipos. O primeiro que a gente vai falar é a hipercalcemia osteolítica local, que decorre de uma intensa reabsorção óssea, e ela é causada por fatores ativadores dos osteoclastos, e está associado principalmente a tumores de mama, pulmão e rim. Quanto à hipercalcemia humoral maligna, ela é responsável por 80% dos casos de hipercalcemia associados à neoplasia. E ela é causada pela produção de PTHRP pelo tumor, que vai ocupar o receptor PTHR1. Um terço dos casos está relacionados com o carcinoma escamoso, de pulmão, esôfago, cabeça e pescoço e cervix. E o restante com carcinomas renal, de mama, ovário, bexiga e pâncreas. Pacientes com hipercalcemia humoral da malignidade vão apresentar um nível sérico baixo de PTH, a não ser que haja um hiperparatireoidismo primário concomitante. Quanto ao hiperparatireoidismo ectópico, ele é muito raro de ocorrer, e ele refere-se à produção do PTH por outros tumores que não são o da paratireoide. A produção do calcitriol pelo tumor é a última subclasse, e os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin são os tumores mais comumente envolvidos.
Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as causas relacionadas com a vitamina D. A gente vai começar pela intoxicação por vitamina D. A maior parte da ocorrência da intoxicação por vitamina D, ela vai ocorrer a partir do momento que houver um tratamento com vitamina D. E existem alguns casos para isso, que é o hipoparatireoidismo, doenças ósseas, ou a tentativa de bloquear os efeitos dos corticosteroides sobre o esqueleto. Geralmente, a pessoa que faz a utilização da vitamina D toma doses maiores do que o necessário, que são maiores que 40.000 a 100.000 unidades internacionais por dia de vitamina D. A hipercalcemia vai decorrer tanto do aumento da absorção óssea, quanto de um aumento na absorção intestinal. Pode haver a hiperfosfatemia, diminuição da função renal e a deposição tecidual de cálcio. Uma observação importante a ser feita é que a intoxicação ela pode persistir por semanas após a parada do uso de vitamina D, uma vez que há o depósito da vitamina D no tecido gorduroso. Ainda falando sobre causas relacionadas à vitamina D, as doenças granulomatosas, entre elas a tuberculose, a histoplasmose, a candidíase e hanseníase, destaca-se a sarcoidose como a principal causa de hipercalcemia. A hipercalcemia na sarcoidose, ela tem origem de macrófagos presentes nos órgãos afetados, que vão produzir de forma autônoma a enzima 1-alfa-hidroxilase. E com isso, eles vão adquirir a capacidade de converter o calcidiol em calcitriol, o que vai ocasionar o aumento da absorção intestinal do cálcio e fósforo e supressão do PTH. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as causas relacionadas ao remanejamento ósseo e primeiro nós vamos falar um pouco sobre o hipertireoidismo. O hipertireoidismo, ele geralmente vai causar uma hipercalcemia de grau leve. O hormônio tireoidiano ele age diretamente sobre o osso, acelerando o turnover ósseo. E o tratamento do hipertireoidismo ele vai diminuir facilmente os níveis de cálcio no sangue. Ainda falando sobre o remanejamento ósseo, a imobilização prolongada pode causar hipercalcemia e a hipercalciúria em adultos. Porém, ela está geralmente associada a outros distúrbios do remanejamento ósseo, como a doença de Paget. Em crianças, ela pode ocorrer de forma isolada, após quadros de paraplegia ou quadriplegia. E isso ocorre, o mecanismo fisiológico desse aumento de cálcio, ele ocorre porque vai ocorrer um desequilíbrio entre o aumento da reabsorção óssea e a diminuição relativa da formação óssea decorrente do menor estímulo gravitacional. Quanto à intoxicação por vitamina A vitamina A ela possui uma atividade osteoclástica. É importante a gente ter isso ressaltado. E a partir do momento que ocorre a ingestão superior a 50.000 a 100.000 unidades internacionais por dia, isso pode causar a hipercalcemia. Um aspecto radiológico característico vai ser a calcificação laminar periosteal, passível de visualização na radiografia das mãos. Assim como a intoxicação por vitamina D, a administração de corticosteroides vai normalizar o cálcio sérum. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as causas relacionadas à insuficiência renal e vamos começar falando sobre o hiperparatireoidismo secundário grave. Ele é chamado por alguns de hiperparatireoidismo terciário.
e ele representa um estado de função autônoma da paratireoide, que é caracterizado por hipoparatireoidismo hipercalcêmico. Em geral, ele vai representar o resultado de hiperparatireoidismo secundário de longa data, associado a uma doença renal crônica pré-dialítica ou dialítica. Fisiologicamente falando, vai existir uma diminuição do número de receptores para a vitamina D e para o CASR nas paratireoides. Desse modo, clinicamente falando, a gente vai perceber a ausência da supressão do PTH nos níveis séricos de cálcio ou o uso de análogos da vitamina D. Existe também a síndrome do cálcio ou do leite alcalino, que fazem com que haja a hipercalcemia. Ela é causada pela ingestão de grande quantidade de cálcio com substâncias alcalinas, como, por exemplo, carbonato de cálcio ou bicarbonato de sódio, e habitualmente em forma de antiácidos ou para o tratamento de osteoporose. A tríade característica dessa síndrome vai ser a presença de hipercalcemia associada à alcalose e insuficiência renal. É importante a gente falar também sobre a síndrome de Burnett, que está associada ao dano renal irreversível. Agora, hipercalcemia relacionados ao uso de medicamentos, nós vamos iniciar pelo tiazídico. Quando ocorre uma administração crônica desse medicamento, ele vai levar à hipercalcemia pela redução da excreção do cálcio pela urina. E esse efeito hipocalciúrio aparece estar presente, e ele vai estar relacionado com a maior reabsorção tubular proximal de sódio. Além disso, ele também ele age de forma a potencializar o PTH nos rins. Geralmente, a calcemia ela não é maior que 11 mg por decilitro, sendo que ela é corrigida com a suspensão do medicamento. Elevações de cálcio sérico maiores do que 11 mg por decilitro, eles vão nos levar à suspeita de outras doenças subjacentes, em especial o hiperparatireoidismo. Outro medicamento é a aminofilina. A toxicidade pela aminofilina ela é rara. E os níveis de PTH geralmente são normais, o que nos sugere uma diminuição da sensibilidade das paratireoides ao cálcio ionizado. O último medicamento a ser falado é os estrógenos, e a administração dos estrógenos pode levar à hipercalcemia grave em pacientes com câncer de mama e metástase óssea. Em relação ao quadro clínico, a gente vai ter manifestações variadas, sendo que a hipercalcemia ela pode se apresentar de forma assintomática, normalmente nos casos mais leves, em que os valores de cálcio sérico eles vão ser inferiores aos 12 mg por decilitro. Nesses casos, normalmente não há apresentação de sintomas. E nos casos da hipercalcemia mais grave, normalmente acima dos 14 mg por decilitro, a gente vai ter apresentação de sintomas que variam desde os sintomas neuropsiquiátricos, até os sintomas cardiovasculares, gastrointestinais e renais. Dentre esses sintomas, a gente pode ter presentes anorexia, náuseas, vômitos, obnubilação, cefaleia, poliúria, noctúria. Com relação aos sintomas neuropsiquiátricos, embora essa relação ainda não esteja plenamente estabelecida, acredita-se que eles vão acontecer possivelmente devido a uma possível diminuição da velocidade de condução nervosa, que vai acontecer devido ao aumento do cálcio livre no sistema nervoso central. E essa redução na velocidade de condução nervosa vai levar à apresentação de alguns sintomas, como ansiedade, depressão, letargia, e em casos mais graves, a presença de confusão mental. Bom,
Em relação ao sistema cardiovascular, nós sabemos que o cálcio ele vai provocar um aumento da contratividade cardíaca, e isso vai levar a possíveis alterações no eletrocardiograma, como o encurtamento do espaço QR e do QT, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau e também as alterações na onda T. Além disso, a gente pode ter uma hipertensão arterial, uma vez que o cálcio vai provocar o aumento da reatividade vascular periférica. E os pacientes que fazem uso dos medicamentos digitálicos, que são pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, eles são particularmente mais sensíveis, uma vez que o potencial arritmogênico desse medicamento, desse tipo de medicamento, ele se torna maior e aumentado em caso de hipercalcemia. Com relação ao sistema gastrointestinal, a gente vai ter sintomas como a constipação intestinal, anorexia, náuseas, vômitos e a úlcera duodenal. No sistema renal, os efeitos apresentados, eles vão incluir a polidipsia e a poliúria, que vão ser resultantes da diabetes insípido nefrogênica. Além disso, a gente pode encontrar também a nefrolitíase, que vai ser secundária a essa hipercalciúria, e também a presença de uma insuficiência renal aguda, que vai acontecer nos casos mais graves. Bom, o diagnóstico. Para o diagnóstico, a gente vai ter os exames que vão ser realizados para detecção na anormalidade do valor do cálcio, que vai ser a medição do cálcio sérico. No caso da hipercalcemia, ela é quando a concentração de cálcio maior do que 10,5 miligramas por decilitro, e também a dosagem do cálcio ionizado, que é quando a gente encontra a concentração maior do que 5,3 miligramas por decilitro. E para auxiliar a investigação da causa dessa hipercalcemia, a gente vai ter a dosagem do paratormônio, o PTH, a realização da tomografia ou ressonância, a verificação dos níveis de vitamina D e a verificação da função renal. Bem, ainda em relação ao diagnóstico, a gente vai ter o hiperparotireoidismo primário como sendo a principal causa de hipercalcemia nos pacientes ambulatoriais, sendo que nesses pacientes, se a gente tiver uma concentração elevada do paratormônio, a gente vai praticamente fechar esse diagnóstico do hiperparotireoidismo primário, quando a gente tem a hipercalcemia associada à elevação do paratormônio. Sendo que o valor de referência desse paratormônio ele vai estar entre 10 e 65 picogramas por ml. Já nos pacientes que estão internados, a principal causa da hipercalcemia vai ser a hipercalcemia humoral maligna, sendo que ela vai ter uma instalação abrupta e normalmente ela vai ter uma neoplasia associada que na maioria das vezes vai ser clinicamente evidente. Bom, em relação ao tratamento, o tratamento da hipercalcemia ele vai ser realizado principalmente para os pacientes sintomáticos, sendo que, no geral, você vai ter a necessidade de tratamento urgente quando o nível sérico do cálcio está acima de 12 miligramas por decilitro. E o tratamento ele vai se dar em relação à diminuição da absorção intestinal do cálcio, o aumento na excreção urinária, a diminuição na reabsorção óssea e a calação do cálcio ionizado. Sendo que, inicialmente, devem ser feitas as medidas de reposição do espaço extracelular e, para isso, vai ser realizada a hidratação oral e a solução salina 4, com infusão de 2.500 até 4.000 ml por dia. Geralmente, também vai ser necessária a reposição de magnésio e de potássio. Após feita essa reposição do espaço extracelular, vai se iniciar a infusão intermitente do furosemida, que vai ser realizada para bloquear a absorção tubular renal de cálcio, promovendo a calciurese. Sendo que, em pacientes que possuem uma insuficiência cardíaca ou uma insuficiência renal e que não possa ser administrada essa solução salina, vai ser necessária a realização da hemodiálise. Além disso, também pode ser realizado o uso dos bisfosfonatos, como paramidronato ou ácido zoledrônico,
que vão realizar uma inibição potente e prolongada da reabsorção óssea. Esse é um medicamento que vem sido bastante utilizado nos casos de hipercalcemia. Também os corticosteroides, quando se há uma maior absorção de cálcio intestinal, que normalmente vai acontecer nos casos de excesso da atividade ou da produção da vitamina D, e também através da retirada das glândulas paratireoides, quando há um mau funcionamento delas. Bom, essa foi a nossa apresentação, e agora a gente vai trazer de novo a questão norteadora que a gente apresentou no início, e vai tentar responder ela a partir das informações que nós trouxemos. A questão fala assim: a respeito dos distúrbios eletrolíticos relacionados ao cálcio, é correto afirmar que são causas de hipocalcemia, a pancreatite aguda, a síndrome do leite alcalino e insuficiência renal crônica. E essa questão vai estar incorreta, porque a gente viu que a síndrome do leite alcalino ela não vai ser uma causa de hipocalcemia, pelo contrário, ela vai levar ao quadro de hipocalcemia, juntamente com a alcalose e com a insuficiência renal. Portanto, essa não é a resposta correta. A letra B, ela fala que os efeitos colaterais mais comuns de administração intravenosa do cálcio são a bradicardia e a depressão respiratória, e não, essa questão também vai estar incorreta, porque a depressão respiratória não faz parte dos sintomas mais comuns dos efeitos colaterais, da administração intravenosa do cálcio. A letra C, ela fala que o hiperparatiroidismo primário é a causa mais comum de hipercalcemia entre pacientes não hospitalizados. E sim, essa vai ser a alternativa correta, pois como a gente viu, as duas principais causas da hipercalcemia vão ser o hiperparatiroidismo primário e a hipercalcemia humoral maligna, sendo que a hipercalcemia humoral maligna vai ser mais comum em pacientes hospitalizados, e em pacientes não hospitalizados, o mais comum vai ser o hiperparatiroidismo primário. E a letra D, ela fala que o nível do cálcio ionizado varia diretamente de acordo com o nível de albumina sérica. E essa questão vai estar incorreta, uma vez que não vai ser o cálcio ionizado ou livre que vai variar dependendo dos níveis de albumina, e sim o cálcio plasmático que vai se ligar nessas proteínas. De modo que as alterações nos níveis de albumina, elas vão refletir diretamente nos valores de cálcio total, mas não nos valores de cálcio ionizado. Então, é por isso que vai se preferir, de uma maneira geral, esse tipo de dosagem na prática clínica. No caso, essa questão também vai estar incorreta por conta disso. Então, a questão correta vai ser a letra C. E as nossas referências, nossa referência que a gente utilizou foi o Kugan, princípios de nefrologia e de estudos hidroeletrolíticos.